Você considera a igreja como uma família? O que significa ser membro do corpo de Cristo na prática? Como a comunhão entre os irmãos pode nos ajudar a crescer espiritualmente? Essas são algumas perguntas que estaremos estudando. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos pré-adolescentes, que tem o tema Igreja, um lugar de comunhão. A lição de hoje é a lição 2. Igreja, uma família espiritual. A lição de hoje se encontra na Epístola de 1 João, capítulo 3, versículo 1 ao 3. A Bíblia nos diz: portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora, vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros das famílias dele. Efésios capítulo 2, versículo 19. Os objetivos da lição: apontar que a igreja é o corpo de Cristo, delinear que a igreja é composta por irmãos em Cristo e explicitar que temos um Pai que é Deus. A introdução: conhecendo mais de Deus. Você já parou para pensar como o nosso corpo, mesmo tendo vários órgãos e funções distintas, se integra de forma tão harmônica e perfeita? Nesta lição, aprenderemos por que a igreja é chamada de o corpo de Cristo e a importância da sua existência como família espiritual. Irmãos, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, pelo menos com mais uma pessoa no grupo do WhatsApp da sua igreja ou no Telegram, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus. E sempre lembrando que esse slide que aparece aqui ao lado, ele estará aqui embaixo, o link em azulzinho, para que você clique, ele vai abrir e você vai poder baixá-lo e usá-lo em sala de aula, ok, professor? Então vamos lá. Ponto 1. O corpo de Cristo. Assim como o corpo humano possui vários membros, cada qual funcionando pelo bem-estar de todo o corpo, semelhantemente, a igreja é considerada o corpo de Cristo com seus vários membros. Sabemos que o corpo humano é formado por muitas células, tecido, órgãos e sistemas. Cada estrutura é responsável por uma função a fim de que o corpo permaneça vivo. Mesmo contendo tantas diversidades, tudo se combina perfeitamente e todas as partes estão unidas com um único propósito: possibilitar o exercício das atividades essenciais por meio dos 5 sentidos. Da mesma forma, a igreja é um organismo vivo, constituída de muitas partes. Por esse motivo, é também chamada de corpo de Cristo. Quando ouvimos a frase corpo de Cristo, muitos de nós imediatamente pensamos no corpo físico de Jesus. No entanto, no Novo Testamento, o termo corpo de Cristo é uma metáfora usada para descrever a unidade e a diversidade dos crentes que compõem a igreja. Através da metáfora do corpo, somos capazes de entender que, assim como cada parte do nosso corpo físico tem uma função e propósito específico, cada crente na igreja tem um papel único a desempenhar. Somos todos iguais em valor e importância, mas nossas habilidades e dons diferem, assim como nossos corpos físicos têm diferentes partes com diferentes funções. Essa metáfora também enfatiza a natureza espiritual da igreja. Não somos apenas um grupo de pessoas que frequentam o mesmo prédio aos domingos. Somos uma comunidade de crentes que compartilham uma fé comum e estão unidos pelo Espírito Santo. B.
Deus pensou em cada detalhe do corpo. Quando estudamos a matéria de ciência na escola, aprendemos o fantástico funcionamento do corpo humano e suas muitas capacidades. Ele só consegue funcionar de forma tão harmoniosa porque Deus pensou em cada detalhe. Semelhantemente, Deus pensou no bom funcionamento da igreja. O apóstolo Paulo afirmou que Deus escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Um corpo é uma pessoa, mas tem muitas partes. A igreja é um grupo, mas com muitas partes. Isso está nos versículos 12 e 14. E assim como as partes de um corpo são diferentes, a orelha, o nariz, o braço e assim por diante, as pessoas em uma família de igreja são diferentes. O que isso significa? O olho não pode dizer à mão: eu não preciso de você. Primeiro, diz Paulo, não se considere nada só porque você não tem um papel impressionante ou perceptível na vida da igreja, não significa que você não faça parte dela. Isso seria tão estúpido quanto um pé pensando, eu não sou tão especial quanto a mão, eu realmente não pertenço ao corpo. Se todos fossem pregadores, a igreja não teria música. Se todos fossem músicos, quem ensinaria na escola dominical? Então, Paulo diz: não menospreze aqueles com papéis menos impressionantes ou menos perceptíveis do que os seus. Isso seria tão estúpido quanto o olho dizer à mão: eu não preciso de você, Deus o fez parte da igreja. Não devemos dizer às pessoas: não precisamos de você, você não faz o suficiente ou é indiferente. Paulo não está ensinando os cristãos a descobrir que parte do corpo eu sou, qual é o meu dom, para que eu possa usá-lo. Ele está nos ensinando a aceitar os outros e a ter certeza de que tem um lugar da família da igreja por causa de Jesus. Alegre-se pelas diferentes pessoas que Deus colocou em nossa família da igreja. Não se compare com os outros. Não importa quão impressionante você seja ao falar, quão alegre seja o seu canto, quão emocionante e divertida seja a classe da escola dominical que você lidera, quão brilhante seja a sua habilidade musical. Se você não ama Jesus como Senhor e Salvador, você não está no corpo. C. Cada membro tem sua importância. Assim como um corpo possui muitos membros, cada um com sua função, unidos por um único propósito, assim também a igreja possui muitos membros, cada qual com a sua importância. Cristo é o cabeça, ou seja, a parte dominante na nossa liderança. Nós somos os muitos membros que exercem funções específicas no corpo. Unidos por um mesmo propósito, cada membro contribui com o seu dom especial ou ministerial, visando a edificação espiritual do corpo de Cristo. Aqui nessa parte eu gostaria de acrescentar uma ilustração bem antiga, eu não sei quem é o autor, foi algo que eu ouvi há muitos anos atrás, mas que pode ajudar a mostrar a importância de cada membro do corpo. Vamos à história. Certo dia, ao acordar, enquanto o corpo humano fazia suas necessidades matinais, alguns órgãos do corpo reunidos na sala do cafezinho conversavam. Já é de manhã e mal descansei, disse o pâncreas. Pior eu que tive que filtrar toda aquela cerveja de ontem, exclamou o fígado. Vocês não fazem ideia da sujeira que tive que limpar depois daquela pizza de 4 queijos. Estou esgotado, reclamou por sua vez o estômago. Até que o esôfago, órgão sempre elegante, daqueles que parece sempre ter saído de um banho de loja, exclamou. Acho que deveríamos ter um presidente do corpo. Como assim? Perguntou o admirado Pâncreas, diante do olhar espantado dos colegas. Um presidente para colocar ordem nessa bagunça. Alguém que represente o novo e que saiba como lidar com essa velha forma de gerenciar o corpo.
Alguém que represente os bons valores morais e que nos faça ter tranquilidade como órgãos importantes que somos. A ideia se espalhou e logo todos os órgãos estavam reunidos em um ambiente para discutir o assunto lançado pelo esôfago. Em uma mesa diretora estava o cérebro, o coração e o fígado meditando a conversa. Depois de vários discursos inflamados que fizeram o estômago arder de azia, o cérebro levantou a questão: quem aqui presente é a favor da eleição de um presidente para o corpo, dando poderes ao eleito de monitorar e organizar de forma harmoniosa o funcionamento de todo o corpo, fazendo-se obedecer por todos, principalmente nos momentos de crise, sem nenhum tipo de objeção? Todos levantaram a mão apoiando a ideia. O coração então arrematou dizendo: muito bem, para que sejamos justos, podemos fazer uma eleição entre nós. Acredito que podemos pensar em alguns candidatos, dois, por exemplo. Talvez aqueles mais nobres, importantes, com funções extremamente relevantes para toda a sociedade corpórea. Quem sabe o excelentíssimo colega cérebro e para concorrer, eu e o coração, que, como o meu próprio nome diz, sou o coração de tudo, inclusive do sangue que vos alimenta e também ao cérebro. Todos aplaudiram com entusiasmo a fala do coração e o cérebro, com seu pensamento rápido e cheio de ideias, retrucou: eu, como aquele que envia os comandos e os sinais para todos os órgãos, músculos e controlador do sistema nervoso, concordo com o senhor coração e me coloco como candidato ao cargo de presidente do corpo humano. E assim, os nobres senhores desejarem, disputando de forma leal a democracia com qualquer oponente. A plateia foi ao delírio e o coração emocionado concluiu: se assim desejarem, serei eu o representante de todos aqueles que sofrem por amor a esse corpo maltratado e enfrentarei sem medo o meu oponente e ilustríssimo senhor cérebro. O som das palmas e gritos de apoio foi quase ensurdecedor. Todos estavam em êxtase com os dois candidatos, aqueles que todos consideravam os mais importantes em uma disputa inédita pela presidência do corpo humano. As pernas disseram: nós conduzimos o corpo, nós é que devemos ser o presidente. E assim prosseguiu a discussão. O coração, os pulmões, os ouvidos, enfim, todas as partes do corpo queriam ser presidente. Até que assim que o silêncio se fez, o fígado empossado presidente da mesa diretora passou a anunciar as regras da disputa. Senhores órgãos do corpo humano, quero aqui. De repente, no momento, foi interrompido por um pedido da palavra. Alguém de forma tímida, quase inaudível, alguém sentado no fundo do auditório isolado, sem nenhum colega ao seu lado, pediu a palavra. Todos se viraram para olhar e, para surpresa geral, viram. Era o intestino pedindo a palavra. O silêncio se fez e o fígado, revirando a bile de raiva por ter sido interrompido, disse: pois não, senhor intestino, pode falar? O intestino, então, um pouco acostumado a falar em público e ficar em evidência, reuniu do seu fundo todas as forças e falou: achei muito boa a ideia dessa eleição, apoio totalmente, mas é o seguinte. Aí o silêncio em toda a sala era ensurdecedor. Todos olhavam admirados, pois ninguém podia imaginar que o intestino, que fazia movimentos além daqueles desagradáveis e constrangedores que todos estavam acostumados, até que o fígado, esverdeado de fúria, disse: senhor intestino, conclua, por favor. Então eu ouvi o cérebro falar da sua importância, que aliás eu concordo. O coração também falou que ele é o cara, que eu também concordo, mas veja bem, eu também quero ser candidato a presidente do corpo. Foram 3 segundos de silêncio até que todos caíssem em uma gargalhada de tirar o fôlego. Ninguém podia acreditar no que estava acabando de ouvir. O intestino candidato a presidente, o intestino, aquele órgão fedido e mal educado, o intestino presidente. Que ideia imbecil é essa? O intestino ficou triste, retirou-se da reunião e recusou-se a trabalhar.
e deixou de trabalhar. Poucos dias depois, o cérebro estava febril, os olhos não podiam abrir, os pulmões e o coração, esforçando-se mais, não aguentavam mais. O mal-estar era geral. Então, reuniram-se, implorando ao cérebro para deixar o intestino ser o presidente, caso contrário, o corpo morreria. E assim aconteceu. Todo o corpo humano trabalhava e o intestino chefiava. Moral da história? Assim como no corpo humano, no organismo da igreja, na organização no corpo da igreja, do pastor zelador, da irmã que fica na cantina ou aquela que lava o banheiro, todos têm sua importância nesse corpo espiritual. Essa ilustração, além de clara, vai ser marcante e tirar bons risos da garotada. Ponto 2. Somos irmãos. Você já deve ter percebido que entre nós temos o hábito de nos saudarmos e nos reunir e referirmos uns aos outros como irmãos ou irmãs. Isso não acontece por acaso. A Bíblia nos ensina que quando aceitamos a fé em Cristo, passamos a fazer parte da família do reino de Deus. Somos uma família. Por meio da adoção pela graça, somos reconhecidos como filhos de Deus e, consequentemente, irmãos um dos outros. Sim, a igreja também é comparada a uma família. Isso diz respeito a termos um único Pai e a estarmos unidos, sendo participantes de um mesmo corpo. A igreja é nossa família e podemos contar com ela em todos os momentos de nossa vida. Nela recebemos apoio, somos edificados, ouvidos, assim como auxiliamos no crescimento um dos outros. Em termos bíblicos, as pessoas nos bancos ao nosso redor são nossa família. Como os membros da nossa família biológica, não os escolhemos para nós mesmos, mas eles foram escolhidos para nós e, portanto, estamos inseparavelmente ligados a eles, porque pertencemos a Cristo, pertencemos à sua família. Quem realmente pertence à família de Jesus? Quem são seus verdadeiros irmãos e irmãs? Jesus transmitiu a verdade vital de que buscar fazer a vontade de Deus e não a nossa nos marca como parte de sua família. E como família, temos a proximidade, compartilhamos nossas maiores alegrias e nossas tristezas mais profundas. Regozijemos e sofremos com nossa família evangélica. Nós não caminhamos sozinhos, mas com nossos irmãos e irmãs ao nosso lado. B. Filho do mesmo Pai. Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai. Isso significa que ele é o único que possui inteiramente a natureza divina. Assim que aceitamos a Cristo como o nosso Salvador, Deus nos adotou e desde então somos filhos por adoção do mesmo Pai celestial. Essa irmandade é unida por um laço muito mais forte do que o sangue familiar terreno. Ela é unida pelo sangue de Jesus que foi derramado para perdão dos pecados. Em Hebreus capítulo 2, do versículo 10 ao 18, o escritor hebreu retrata Jesus como nosso irmão mais velho, o primogênito da raça humana, que se identifica com os seus irmãos mais novos, nós, vindo em seu auxílio em um lugar onde vive em uma terra de pecado e morte, para compartilhar seu destino e assim resgatá-lo dele. Como nosso irmão mais velho, perfeito, Jesus nos livra do mal, assim como o antigo Israel sofreu a escravidão egípcia, nós, pelo medo da morte, estávamos sujeitos à escravidão por toda a vida. Ao sofrer e morrer por seus irmãos, Jesus se tornou o verdadeiro sumo sacerdote que faz expiação por nossos pecados. Em sua ressurreição, ele tornou inoperante a ferramenta da escravidão do inimigo, a morte. A morte não tem mais poder de nos escravizar ao medo, porque Jesus tirou o arguilhão. Olha, os irmãos mais velhos naturalmente protegem seus irmãos mais novos do mal. Se ainda não o fizermos, devemos pensar em Jesus como nosso irmão mais velho perfeito. Ele é o nosso herói que se interpõe entre nós e o perigo. Ele não deseja que seus amados irmãos sejam escravizados por forças do mal. Ele ama, conforta e resgata como um irmão mais velho. Então, quando você se sentir aflito ou em tentação, conte para o seu irmão mais velho, Jesus. C. Nossa comunhão. Você já ouviu falar em comunhão? Comunhão vem do original grego koinonia e diz respeito à nossa união e companheirismo
como irmãos em Cristo. A alegria, a igreja primitiva, a igreja em seu início, era um exemplo de comunhão e por isso crescia e se fortalecia de forma maravilhosa. Eles eram unidos em tudo, tanto nos momentos de buscar a Deus em oração e na palavra, como nos momentos das refeições e nosso socorro aos necessitados. Eles se alegravam com as vitórias um dos outros e choravam juntos em momentos difíceis. A comunhão é indispensável para o crescimento da igreja. Somente unidos em uma só fé, por um só batismo e servindo ao mesmo Senhor, a igreja terá sucesso neste mundo. Então, a palavra comunhão no original grego, koinonia, significa muito mais do que simplesmente estar junto de outras pessoas. Ela fala sobre a união verdadeira, parceria e compartilhamento entre aqueles que seguem a Cristo. Ser parte da comunhão cristã não é só frequentar a igreja, mas viver como uma família espiritual onde cada um se preocupa e ajuda, a encoraja um ao outro. Isso envolve tanto a nossa relação com Deus quanto com os irmãos na fé. Quando oramos juntos, louvamos, estudamos a Bíblia e até mesmo dividimos nossas dificuldades e alegrias, estamos vivendo em comunhão. Além disso, a comunhão nos fortalece, nos ajuda a crescer espiritualmente e nos lembra que não estamos sozinhos nessa caminhada. No fim das contas, a comunhão não é só sobre estar presente, mas sobre se envolver de verdade na vida de outro, refletindo o amor de Cristo em nossas atitudes. Ponto 3. Deus é o nosso Pai. Como afirmamos anteriormente, somos irmãos porque temos um Pai, o Senhor Deus. Já aprendemos que, por conta do pecado, o ser humano separou-se de Deus. Entretanto, por meio do sacrifício de Jesus, a humanidade recebeu graciosamente a oportunidade de reconciliar-se com o Criador, bem como de tornar-se filho de Deus mediante a fé. Somos filhos do Criador. A graça, favor imerecido de Cristo nos faz filhos de Deus. Que maravilha! E isso nos traz a confiança de que em todos os momentos de nossa vida teremos um Pai que te ama e sempre buscará o nosso bem. Quando aprendemos essa verdade, entendemos o papel de Deus como nosso Pai e seu cuidado, ensinamento e amor. Compreendemos também o nosso papel como filhos, as responsabilidades, as bênçãos espirituais em Cristo. Temos a honra de ter um Pai que é o soberano, que nos ama incondicionalmente e tem planos maravilhosos para nós. Logo, é nosso dever obedecer e cumprir inteiramente os seus mandamentos. Ser filho do Criador significa que nós não somos fruto do acaso, mas parte do plano de Deus. Ele nos fez com amor, nos conhece profundamente e deseja um relacionamento próximo conosco. Como filhos, temos valor, propósito e um lugar especial na família de Deus. Isso também significa que podemos confiar nele como um pai amoroso que nos cuida, que ensina e nos orienta. Assim como um pai terreno que quer o melhor para os seus filhos, Deus deseja que vivamos uma vida plena, significativa, caminhando com ele. A certeza do perdão. Em nosso relacionamento com o Criador, podemos ter a certeza de que já recebemos o seu perdão. Assim sendo, não precisamos viver com o peso na consciência por conta dos pecados cometidos antes de aceitarmos a fé. O apóstolo Paulo declara: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Logo, não há mais condenação alguma para aqueles que não vivem na prática do pecado e sim na obediência ao Evangelho de Cristo. E, além disso, ser filho do Criador nos dá uma identidade. Não somos definidos pelos erros do passado ou pelas opiniões dos outros, mas pelo amor de Deus. E, como parte dessa grande família, também somos chamados a refletir esse amor ao mundo, vivendo com fé, gratidão e comunhão com nossos irmãos. O cuidado do nosso Pai.
Jesus disse que assim como um pai terreno disciplina seu filho para o bem e não lhe nega o que é necessário, semelhantemente o Pai celestial não nega bem algum aos seus filhos. O que Deus espera de seus filhos é que estes recebam a sua repreensão amorosa e busquem o arrependimento sempre que for necessário. A maior alegria do Pai é estar em comunhão com seus filhos e vê-los também em comunhão uns com os outros. Você já conversou com o Pai hoje? A Bíblia nos ensina que Ele está pronto para nos ouvir a qualquer momento. Jesus nos ensinou que Deus é um pai amoroso e, assim como um pai terreno cuida dos seus filhos, ele também cuida de nós. Pense em um pai que ensina seu filho a andar de bicicleta. No começo, a criança pode cair, até se machucar um pouco, mas o pai está ali, ajudando, segurando a bicicleta, incentivando. Ele não quer que o filho desista, porque sabe que no final, aprender a andar será algo bom para ele. Da mesma forma, Deus nos disciplina e permite que passemos por desafios, não para nos punir, mas para nos ensinar e nos fortalecer. E assim como um bom pai não nega comida ou abrigo ao seu filho, Deus também não nos deixa faltar o que realmente precisamos. Às vezes podemos não entender os nãos de Deus ou os tempos de espera, mas podemos confiar que Ele sabe o que é melhor para nós e sempre cuida dos seus filhos com amor e sabedoria. Uma sugestão de dinâmica para a igreja, uma família espiritual. O objetivo dessa dinâmica é mostrar aos adolescentes que a igreja é mais do que um prédio, é uma família onde cada membro tem um papel importante e deve cuidar uns dos outros. O material necessário é tiras de papel com as funções da igreja: ensinar, ajudar, orar, servir, evangelizar. Fica a seu critério. Você vai precisar de barbante ou fita adesiva, pode ser a fita adesiva que eu acho que seria mais prático para essa dinâmica. Uma folha grande ou cartolina com o desenho de um corpo humano. Caso você tenha um quadro em sua classe, você faça o desenho no próprio quadro e utilize ele. Ou então uma casa. O passo a passo? Então, o quebra-gelo vai começar assim. Você vai fazer uma pergunta para os adolescentes, perguntando o que faz uma família ser forte e unida. Aí você deixa os alunos responder, aí você explica depois que a igreja também é uma família com responsabilidades e laços espirituais, e você vai acrescentar segundo o que você sentir ali com seus alunos, das necessidades de cada um, do entendimento deles. A atividade principal, você vai distribuir essas tiras de papel com as funções da igreja e peça para cada adolescente ler sua função e pensar em como ela fortalece a família espiritual. Conforme forem compartilhando, vai colocando os papéis na cartolina ou então no quadro, associando ao desenho de um corpo humano, ou então, se forem funções dos membros, ou a uma casa, como tijolos. Você pode também desenhar uma casinha e colocar tijolos. Utilize 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 ao 27, para enfatizar que todos são importantes no corpo de Cristo. A reflexão e aplicação dessa dinâmica é: pergunte como podemos fortalecer nossa família espiritual na igreja. Aí você incentiva cada um a compartilhar uma atitude prática que pode adotar na igreja para reforçar os laços como família espiritual. E para concluir, você reforce que a igreja não é apenas um local de culto, mas uma comunidade de apoio, de amor, onde todos têm um papel essencial. E ore para que cada adolescente se comprometa a fortalecer sua família espiritual. Essa dinâmica tornará o aprendizado interativo e ajudará os adolescentes a entenderem seu papel na igreja como uma verdadeira família espiritual. A conclusão na revista nos diz assim: a igreja é nossa família espiritual e nos concede todo o apoio para seguirmos na caminhada cristã. Não existe um pai mais amoroso que cuide de nós como o Senhor. Em Cristo, somos amados e temos uma família completa. Para concluir a nossa aula sobre a igreja, uma família espiritual, precisamos lembrar que a igreja não é apenas um prédio ou um evento de domingo, tá? Mas sim um povo unido em Cristo, uma família que compartilha a fé,
amor e propósito. Como em qualquer família, haverá desafios, diferenças e momentos difíceis, mas o que nos mantém unidos é o amor de Deus e o compromisso de vivermos em comunhão. Fomos chamados para cuidar um dos outros, encorajar, perdoar e crescer juntos na fé. Que possamos valorizar nossa família espiritual, participar ativamente e demonstrar o amor de Cristo no nosso dia a dia. Afinal, quando vivemos como uma verdadeira família na fé, refletimos a glória de Deus no mundo. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, querendo o Senhor. Se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.